Interessante esse hino que nós cantamos aqui. Quatro coisas, nessas quatro estrofes, fala do chorar, do pranto, né? Segundo, fala das obras. Terceiro, fala de orações e súplicas. E depois, no quarto, por fim, o exato da coisa, né? Que é Jesus quem salva. E é interessante que esses três pontos realmente são coisas boas, né? Vamos dizer assim. Puxa vida, uma alma que chora, sabe, que tem o seu coração contrito e tudo mais, puxa vida, é perfeito, né? Mas colocar isso e as obras também, que é uma coisa boa, né? Quem me dera todos fizessem boas obras, não é verdade? Orações, né? As súplicas. Até a Bíblia fala de orar, de suplicar, a Bíblia fala isso. Mas de que forma? Isso é nunca, nessas três coisas, nunca é você colocar na frente daquilo que realmente é o necessário, que é a fé em Cristo Jesus. Então, pode orar, vamos dizer, pode orar quanto quiser, pode fazer obra, pode fazer lágrimas sem fim. Salvação é em Cristo Jesus. Então, eu estava pensando num trecho hoje, nas Escrituras, lá em Números, no livro de Números, capítulo 21. Números 21. O apóstolo Paulo, ele disse que tudo que as coisas, né, as coisas que aconteceram com os israelitas ficaram e são de exemplos para nós. Está falando dos cristãos, né? Para nós cristãos, né, foram deixados como exemplo para que nós não cobicemos as coisas más, enfim, tudo aquilo que eles fizeram foi um exemplo para nós, para o cristão, para que ele não faça o mesmo. E aqui também nós vemos que aconteceu algo que faz parte da trajetória de Israel, que eu gostaria hoje de ler e falar um pouco sobre esse ponto. Vamos ler, que serve para todos, né? Estava falando sobre o cristão, agora nós vamos ver algo que serve, que é a finalidade hoje, na verdade, é pregar o evangelho. Embora hoje a gente fala pregar o evangelho, né? Essa semana eu estava pensando, semana passada, eu reparei que o evangelho hoje, na verdade, ele é pregado para cristãos, né? Interessante isso, né? Hoje o mundo pagão, na verdade, ele meio que sumiu, né? Hoje o mundo o Brasil pelo menos aqui, ele é cristianizado, seja de uma forma positiva ou não, né, vamos dizer assim, é um país cristianizado e todos professam a fé cristã e tudo mais. Então o evangelho hoje, na realidade, ele é pregado para crentes, para pessoas que professam o nome de Cristo. Porque, infelizmente, o que aconteceu foi justamente isso, que a religião, né, a propagação do evangelho dentro das religiões, levou as pessoas a ter uma ideia errada daquilo que é religião, né, religar com Deus, né? Então ficou tudo na base do fazer, Cristo, sim, é a pessoa principal, porque, logicamente, por isso que é um mundo cristianizado, porque toma o nome de Cristo. Mas só que não coloca, na verdade, Cristo como o suficiente e único Salvador. Sempre tem os anexos, as obras, enfim, tudo mais. Então, hoje nós vamos ler um trecho aqui, que talvez muitos já conheçam ele.
Números capítulo 21, a partir do versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse ao Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la numa haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. É interessante que aqui de chamar a atenção por esse momento aqui, né? O Senhor tinha livrado o povo de Israel, que eram os hebreus, assim chamados hebreus, lá do Egito. Tinha tirado eles, justamente por esse versículo 4 aqui, passaram por esse Mar Vermelho que é citado aí. Eles haviam já passado o Mar Vermelho. O número de pessoas que saíram do Egito, que atravessou esse Mar Vermelho, que foi milagrosamente aberto, e eles passaram com o pé seco, né, em chão seco, tinha uma parede à direita e outra parede à esquerda de água, e eles foram caminhando e passaram pelo Mar Vermelho. Depois, antes do Senhor ter já julgado Israel, o povo do Egito, né, matado os primogênitos, mostrado a sua glória no Egito, ele livrou esse povo aí. Passaram pelo Mar Vermelho. Tinha uma quantidade, aproximadamente, vou falar por baixo, 3 milhões de pessoas saíram do Egito. E foram para o deserto. E eles foram levados para o deserto, não para ficar no deserto, porque era caminho, né? Eles tinham que sair, ir para o deserto, e eles iam para a sua terra, chamada Canaã, que era a terra da promessa, da qual promessa Deus já havia feito para Abraão, né, desde muito tempo atrás, e a terra estava lá, a terra era deles, era a terra da promessa. E quando Deus fala de promessa, nós devemos entender isso, que promessa é Deus fazendo, não é o homem fazendo, é Deus fazendo, e ele vai e cumpre aquilo que ele tem nos seus propósitos, né? Promessa não é Deus falando, ó, eu vou dar esse cenário aqui, ó, prometo que eu vou dar, mas se promessa foi feita de uma forma incondicional. Então eles tinham a promessa de que a terra era deles. E Deus mostrou aqui pelos sinais e prodígios, tirado esse povo do Egito, que eles foram parar lá no Egito e ficaram lá. A ida deles lá no Egito foi de uma forma de socorro divino, porque senão eles iam morrer de fome. Porque foi na época das vacas magras, né, que nós conhecemos na Escritura, que o seu irmão José, que era um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Israel, que Deus proveu, inclusive, pela maldade que fizeram com ele,
ele foi parar lá no Egito, se tornou lá o governador do Egito, e foi por ele que Deus usou para salvar os seus próprios irmãos que haviam feito tudo aquilo com ele. Foi a bênção divina para eles, né? E não vamos tocar nesse ponto aqui, que a história é muito longa, nos fala de Cristo, né? Uma figura de Cristo, aquilo que seus irmãos, os judeus, fizeram com ele. No fim, tudo que fizeram com o Senhor, que na realidade mataram até o Senhor. José não foi matado, né? Não foi morto, perdão, não foi morto pelos seus irmãos, mas figuradamente ele foi feito isso. Isso nos fala uma figura de Cristo, que os seus irmãos fizeram isso com ele, mas o Senhor vai socorrer ainda o povo de Israel, o povo judeu, por misericórdia e por amor daquilo que o Senhor veio aqui dar a vida dele por eles também. E eles foram lá para o Egito, ficaram lá, de providência divina, só que eles eram para, na hora que acabasse a vaca magra, eles eram para voltar para sua terra outra vez, porque a promessa da terra não era o Egito, era Canaã. E eles ficaram lá, lógico, maravilha, né? O seu irmão era governador do Egito, toda aquela abundância, aquela maravilha. Vamos ficar por aqui mesmo. Daí acabaram ficando de uma forma errada e foram ficando. E chegou a isso aqui. Levantou um outro rei, uma nova dinastia, e escravizou os hebreus lá, e daí veio a coisa. Daí ficou apertando a escravidão em cima deles, e o Senhor foi lá, com misericórdia, foi lá e livrou o povo. E para o quê? Para cumprir aquilo que ele falou lá atrás: eu vou levar para a terra. Então eles saíram milagrosamente, e agora eles estão no deserto. Eles eram para passar ali, demorava tipo 11 dias, passava por ali, já ficaram 40 anos virando em volta. Aquela geração que saiu do Egito morreu, só ficaram 2, que foi Josué e Caleb, que entraram com os filhos, né? Então eu estava pensando que interessante, né? Esse é o coração do homem, hein? Deus faz tudo, e eles estavam aqui fazendo o que agora? Reclamando, né? O versículo 5, reclamando que Deus tinha tirado eles, juntamente pela mão de Moisés, né? Que foi o libertador, para deixar eles no deserto para morrer. Porque não tem pão, não tem água, nós vamos morrer aqui. Nossa, agora eu pergunto, você acha que Deus ia deixar eles morrer de tudo aquilo que Deus fez com uma mão poderosa, mostrando o seu poder? O que era pão, o que era água? Eles já tinham inclusive o pão, né, que eles falam no final do versículo 5. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Reclamaram que não tinha pão e não tinha água. Só que eles falam, mas tem um pão, só que esse pão a gente não quer, a gente não aguenta mais esse pão aí. E esse pão, ele era o maná, né? O maná que era uma coisa milagrosa, né? Que no orvalho da noite, ele caía e não tocava o chão e ficava no orvalho. Eles levantavam antes que o sol saísse, né? Aquecesse, eles iam lá e colhiam uma medida para aquele dia só. Não era para o dia seguinte, só para aquele dia. Então eles comiam, dia seguinte ia cair outra vez. Isso aí nos fala de exercício de fé, inclusive, né? Nós gostamos de ter bastante coisa guardada, né? Inclusive dinheiro, né? A conta está cheia, então tá bom. Opa, dá uma refrescada, né? Mas pensa, gente, você todo dia, você tem para hoje, para amanhã. Amanhã o Senhor vai dar. Mas isso é uma realidade, porque nós achamos, né? Nós achamos que por você ter, você está garantido. Isso é um engano muito grande, né? Mas infelizmente o coração do homem, ele pensa isso, né? Ele confia na instabilidade, a palavra fala, da instabilidade da riqueza, né? Ela não é uma coisa estável, ela é instável. Por quê? Porque amanhã você pode não ter nada, hoje você tem. Mas, bom, resumindo,
preciso falar muito que todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Então eles não queriam esse pão que eles tinham que todo dia ir lá. Eles queriam algo mais concreto, né? Eles queriam algo mais, puxa vida, tem que fazer um armazém lá, daí a gente vai ficar mais sossegado. Não, o Senhor não queria isso. E isso, na verdade, é uma ofensa, né, a Deus. A ingratidão é uma ofensa. E você vê que o coração humano, ele é propenso a isso, né? Se chove, reclama porque choveu. Se está calor, reclama porque está calor. Se faz frio, reclama porque está frio. Não tem. Ele quer o paraíso, né? Ele quer uma coisa que aqui nesse mundo não tem. Ele quer uma saúde, né? Inclusive, infelizmente, as religiões prometem saúde, prometem que você não vai ter problema. Isso não existe, gente. Nós estamos nesse mundo aqui que nós estamos sujeitos às dificuldades, aos temporais desse tempo aqui que vivemos, desse mundo. Nós estamos sujeitos a ele, não tem, né? Porque você é cristão que você está livre dele. Pelo contrário, estamos sujeitos. O que nós temos, quem é cristão, ele tem o Senhor que o acode nas horas da dificuldade, né? E isso é um privilégio muito grande, porque aqui o que está acontecendo com Israel, aqui nós estamos vendo isso aí. Eles, pela dureza do coração, vieram a reclamar do Senhor. E daí, o que aconteceu? O Senhor mandou essas serpentes ali no meio do povo. O versículo 6. O Senhor mandou entre o povo serpentes. Serpentes do deserto, né? São cruéis, né? Aí fala o que? Serpente ardente? Fala aí, né? São terríveis. Bocanhava, já era. Serpente terrível. Picava, né? Mordia a pessoa morria. Reconheceram que erraram. Sim, agora nós erramos. Falar isso contra o Senhor e contra Moisés. Né? Contra ti, né? Ele falou, contra ti e contra o Senhor nós falamos errado. Então, ora para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. O Senhor tirou? Não. A serpente ficou lá. O que ele deu? Ele deu a Moisés uma saída. Moisés fez uma serpente, essa de metal que fala é bronze. Fez uma serpente de bronze, colocou numa haste, numa vara, numa haste, e ele pôs na ponta da haste e levantou lá no deserto aquela serpente, ficou lá levantada. Não sei que altura que tinha, mas era uma haste. Quem fosse picado, né, mordido pela serpente, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir lá apenas olhar para a serpente. E ele sarava. Então, eu acho interessante, né? Porque não ia adiantar nada quando você era picado da serpente, você ficar reclamando. Não adianta nada você falar, a picada sua maior que a minha, hein? Ih, você está roubado também. Não ia adiantar fazendo comparações, né, uns com os outros, enfim, não adiantava fazer nada, exceto uma coisa. Vai lá e olha para a serpente que você vai ser curado. Isso, inclusive, o Senhor falou nos evangelhos, no Evangelho de João, desse dia aqui, ó. Ele fala assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, vamos ler esse versículo. 3,14, Evangelho de João 3,14. Evangelho de João 3,14.
E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que maravilha. Aquilo que aconteceu com o povo de Israel, nós vemos que era uma figura de Cristo, né? Porque as serpentes ficaram por lá. Agora, tinha uma saída, né? Que todo aquele que era picado ia lá, olhava para a serpente de bronze e sarava. E aqui o Senhor está fazendo uma analogia, né? Que aquilo que aconteceu é a mesma coisa que ia acontecer com o Filho do Homem, que era ele. Porque o Senhor ia ser levantado na cruz, o Senhor ia ser colocado na cruz, para ser o quê? O Senhor seria e foi, né, o alvo do juízo de Deus para o homem. Aquilo que era morte para o homem, ali no caso do deserto, né, as serpentes eram o problema para eles. Então foi feito o quê? Foi feita uma serpente de bronze. E assim o Senhor veio aqui, ele se fez um homem, né? O Senhor Jesus, o Deus Filho, né, veio a esse mundo e se fez um homem, e ele foi para a cruz para ser levantado nesse madeiro, né, figuradamente nessa haste, ele foi colocado. Sabe para quê? Para que esse pecado que mordeu, vamos dizer, a cada pessoa nesse mundo, não tem aquele que não foi mordido por isso. Né? Isso é o ponto que nós vamos tocar. Não tem quem não tenha sido mordido por esse mal chamado pecado. E o Senhor Jesus, quando foi para a cruz, ele foi lá para tratar desse assunto chamado pecado e pecados. Ele foi à cruz para ser o alvo do juízo de Deus que eu merecia, que nós merecíamos, por causa do quê? Por causa dos nossos pecados. Né? E é interessante que a Escritura não fala isso, que Cristo levou o juízo que os meus pecados mereciam. A Escritura não fala isso. A Escritura fala que Cristo foi feito um alvo de juízo porque ele foi tratar com os pecados do juízo que eu merecia por causa dos meus pecados. Não é que meus pecados mereciam. Eu merecia por causa dos meus pecados. É porque parece que você está tirando o corpão fora. Ah, meus pecados merecem isso aí. Ah, eu sou coitadinho. Não, o juízo é seu. Por causa do quê? Dos pecados que nós cometemos. Porque essa serpente, isso que eu falo, mordeu a cada um de nós. E Cristo veio aqui para ser levantado naquela cruz, para receber o justo juízo de Deus que nós merecíamos lá na cruz. Por isso que fala que ele foi feito maldição por nós. Porque ele tomou sobre si os nossos pecados. E foram julgados nele os pecados. E ele era o único que podia suportar isso. Por isso que essa serpente aí era uma serpente de bronze. Porque o bronze, nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, nos fala do material que resiste ao fogo. Lá o altar do sacrifício, que lá em Israel fazia um sacrifício, o altar era do quê? Era de bronze, que resistia ao fogo. Era uma figura também, esse altar de Cristo, né, que resistiu o juízo de Deus, porque nenhum outro material ia resistir ali. Então, Cristo, quando foi à cruz, o Senhor Jesus, ele realmente era aquele que poderia e pôde resistir, vamos dizer assim, o juízo de Deus. Porque a sua perfeição,
sua perfeição, ele foi à cruz para fazer isso por nós. E agora, nós temos quem? Nós temos Cristo. Primeira coisa, você sabe, é o primeiro ponto, você sabe que você foi mordido por essa serpente? Esse é o primeiro ponto. Porque não adianta nada. A serpente, como eu falei, a serpente levantada lá, e a pessoa mordida da cobra e fica inventando conversa e não sei o quê, e não vai fazer aquilo que tem que ser feito, que é olhar para a serpente. Vai resolver alguma coisa? Não, vai morrer. E quando o Senhor Jesus falou dele em João, nós vemos que fala assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse olhar que nós temos que nos dirigir a Cristo, na cruz do Calvário, naquela cruz, é muito sério, porque está em xeque, está em jogo a vida eterna. Não é apenas algo que é para esse mundo, né? Muitos falam, Jesus morreu para que você tenha uma vida boa aqui. Eu falo, gente, não é isso. Né? Não vou dizer que o Senhor não vai socorrer a pessoa, não estou dizendo isso. Pelo contrário, o Senhor é bom. Mas a obra de Cristo que ele veio aqui fazer é para trazer vida eterna, para salvar a pessoa dos seus pecados, que está indo para a perdição eterna. Né? O homem está numa condição, não é que ele está numa... Muitos pensam que é o Evangelho, o anúncio do Evangelho é que o homem tivesse numa encruzilhada. É porque a palavra no Velho Testamento fala assim, eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Muitos pensam que hoje esse versículo aplica para ele, como o Senhor estivesse colocando hoje. Né? Você está numa bifurcação aqui. Ó. Você escolhe aí, viu, para onde você vai. De jeito nenhum. Você está já numa enxurrada, vamos dizer, que está levando você, sabe para onde? Para o lago de fogo. Você já está perdido. Deus está salvando. O Senhor Jesus veio aqui para dar a vida dele, para que você saia dessa condição. Não é você escolher. Né? Muitos pensam que é escolher. Muitos falam, inclusive, da palavra, o livre-arbítrio. Não sabe nem o que está falando. Desculpa, eu falo, biblicamente, não sabe nem o que quer dizer isso aí. Livre-arbítrio é soberano. Sabe quem tem livre-arbítrio? Deus tem livre-arbítrio. Deus tem livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio o que é? Soberania. De eu escolher algo, se eu quiser, se eu não quiser, eu não escolho, isso não faz diferença nenhuma. Né? Deixa eu aproveitar, dá licença. Eu estou precisando. Mas vou dar um exemplo. Esse copo d'água aqui, ó. Está aqui, ó. Se eu quiser tomar essa água, eu tomo. Se eu não quiser tomar, para mim não vai fazer diferença nenhuma, não vai me acarretar em nada. Então isso é soberania, é você escolher e não faz diferença nenhuma. Né? Eu saí de casa hoje, resolvi botar essa camisa. Se tivesse colocado uma outra, não faz diferença nenhuma. Isso se chama livre-arbítrio. E muitos pensam que com Deus, com as coisas de Deus, é assim. Aí que ele se engana. Não é verdade? É aí que é um engano muito grande, porque ninguém tem livre-arbítrio não, gente. O Evangelho hoje, por exemplo, o que Deus está falando? Você fica à vontade, viu? Se você quiser crer, você crê. Se não quiser, não crê. Não. Porque se não crê, vai para a condenação. Na verdade, é isso que a Escritura fala, sabe? Que você... Quer ver esse versículo? Vamos lá, é Paulo em Atenas, né? Vamos lá, é Atos 17. Atos... Versículo 17... Perdão, Atos capítulo 17... Paulo está pregando para os gentios
Puxa vida. Versículo 30, né? Deixa eu abrir essa versão que nós estamos usando aqui. 17. Ele está pregando a eles. E ele diz assim, ó. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Versículo 30. Essa versão aqui não está muito... não sei se alguém tem uma outra versão aí. Essa aqui ele fala só... que se arrependam. Outra versão fala que notifica, e outra versão fala que ordena. A palavra aí é ordena. Não é assim, só, Deus tem um dia que ele vai julgar esse mundo por um varão, que é Cristo, que ele está falando que ressuscitou dentre os mortos, que é Cristo. Um dia vai julgar, então hoje, você escolhe, viu? Você fica à vontade para você escolher. Não. Deus está ordenando ao homem que ele se arrependa. Por quê? Porque ele está indo para o juízo. Eles estão falando, o homem não tá numa encruzilhada aí que ele vai escolher para que lado ele vai. Ele não tem escolha. A escolha que ele deve fazer, que ele tem que fazer, sai disso. Você tem que crer. O evangelho foi dado para ser crido. Né? Jesus foi dado para ser crido. Não para ser analisado, você pensar se é ou não. Não, o evangelho é dado para ser crido. Paulo fala em Romanos, quando ele está ensinando o evangelho, ele fala assim, que a obediência da fé no evangelho. Você tem que, logicamente, por fé, obedecer o evangelho. É dizer sim, é dizer sim a Deus. Não é analisar. Né? Isso, falando outra vez, isso é o israelita lá no deserto, mordido da cobra, e começar a mirabolar lá, filosofar, porque não sei o quê. Vai resolver? Não. Se você ficar aí na sua filosofia, nas suas ideias, nas suas obras, nas suas orações, seja lá o que for, você estará privado, porque você quer da vida eterna. Porque o Senhor Jesus foi levantado naquela cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É olhar para Cristo, é isso aí. Ver Cristo na cruz, da qual cruz ele não está lá hoje, tá, gente? Ele não está lá na cruz. Não estou falando para você ir lá no pé da cruz, não, que fazer como muitos fazem literalmente, né? Vão lá no pé da cruz. Não, isso está errado. O Senhor Jesus não está na cruz, ele foi ressuscitado, né? Como nós acabamos de ver o versículo em Atos, um homem glorificado. Só que o que ele fez, a obra de salvação, é aqui na cruz que foi feito, é nesse mundo aqui. Por isso que a cruz é mencionada aqui, não que ele está lá na cruz. Né? E assim o evangelho para nós. Até, eu digo isso porque os próprios israelitas aqui, quando eles ficaram lá no deserto e todos olhavam para aquela serpente e lá, puxa vida, graças a Deus, né? Tem uma saída aí. Sarei. E essa é uma verdade, né? Cristo na cruz, a obra dele, se você crê, né? Porque esse olhar é o crer, porque nós não vemos cruz. É por fé, isso é fé no que Deus está falando com respeito ao evangelho. Por isso que ele fala assim, repetindo outra vez, quando ele cita ele como, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele fala para que todo aquele que nele crê, é crer, não é só olhar. Porque estou falando, vai olhar onde? O que fizeram? Inclusive, foi feito, como é que eu posso chamar? Um emblema
o emblema do cristianismo hoje, o logo, né, vamos chamar assim, o logo do cristianismo, é a cruz, não é verdade? A cruz virou como é que chama isso mesmo? Logomarca, né? Aquilo que representa, né? É a cruz. Tá, em certo sentido, nós podemos dizer que realmente, né, a cruz é que o Senhor Jesus veio para dar vida, coisa e tal, mas a cruz em si só não faz nada, porque eu digo isso porque fizeram da cruz, né, um talismã, né, um negócio, aquela superstição, como o homem direto ele é isso, né? O homem direto ele é supersticioso. E ele fez com as coisas de Deus também superstição, né? Tudo que Deus deu na Escritura para nós, tudo virou superstição, sabe? Isso é um absurdo. Nós estamos falando de coisas espirituais. Até o Senhor Jesus, quando falou da serpente, volta lá, só para ver um detalhezinho. Volta lá em João 3. João 3. Ele está falando com Nicodemos, né? Versículo 12. Quando ele está falando do novo nascimento, ele fala assim, ó. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E daí ele cita ele como esse que ia ser levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor está falando de coisas espirituais, coisas celestiais, não está falando de coisas do mundo. Quando fala de cruz, já não estou falando, né? Aqui, ó, chaveiro aqui. A cruz, não é isso, sabe? São coisas que aconteceram praticamente há 2000 anos atrás, e o poder dessa verdade é que subsiste. Não é a coisa em si. E as pessoas começaram a pegar as coisas em si. Vamos ler um versículo, quer ver que interessante, lá em segundo a Reis 18. Segundo o livro dos Reis 18. Falando de Zacarias, de quem que foi aqui? Foi Ezequias. Ezequias, né? Vamos ler um versículo, o 3 e 4. Ó. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Olha o que fizeram com a serpente. Aquilo que eu trouxe foi de bênção para eles, né, que realmente Moisés levantou, era um deserto, e eu olhava aquela, puxa, que maravilha, sarava, né, olhava para a serpente, pegaram essa serpente e guardaram ela, idolatraram ela, botaram lá, virou objeto, tinha os bosques, os ídolos, e tinha a serpente, eles iam lá adorar, botaram até o nome nela, Neustã, que eu não sei o que quer dizer isso, Neustã, e adoravam, queimava incenso para ela. Pedaço de bronze. Então, aquilo que realmente era a serpente de bronze, que foi, o que virou? Interessante isso, um pedaço de bronze. Serve para alguma coisa isso? Não serve para nada. Infelizmente, as pessoas pegaram aquilo que tem o seu sentido espiritual e materializaram para fazer, na verdade, uma idolatria, uma superstição, achando que fazendo alguma coisa ali, né, que nem aqueles, nós queimavam incenso, já estava nada. Então, queridos, as coisas que o Senhor fez por nós, por isso que eu digo,
quando nós falamos da cruz, olhar para a cruz e a cruz, não Cristo está em glória, esse homem está vivo, né? Quando nós falarmos de Cristo, fala com ele que ele está vivo. É um homem vivo, um homem glorificado, que passou pela cruz, e é lá que ele fez a obra dele de expiação por nós. E o que você tem que fazer? Você tem que entender que aquela passagem dele pela cruz foi lá que ele veio tratar sobre os pecados que nós merecíamos, ele tratou lá. Só que é o seguinte, ele é substituto de quem nele crê. Não adianta nada, estou falando, não adianta nada ficar falando e achando e mirabolando. Não é isso, não. Você tem que ver isso. Por isso que eles tinham que ir lá, o pecado, olhar, ele tinha que ir lá. Ele falou, você pode olhar para mim lá? Não, você tem que ir lá e você olhar para a serpente e daí você acessará. Então, por favor, não queira terceirizar a sua fé, a sua crença. Você tem que ver Cristo que morreu por você. Se você não vê isso, sinto muito, você vai ficar para trás, né? Então, o Senhor veio buscar e salvar o perdido, né? Se você acha que você não é isso, então Cristo realmente não morreu por você, né? Porque ele veio aqui para dar a sua vida por aqueles que são pecadores, reconhecem isso e abraçam essa preciosa verdade, sabe? Que o Senhor foi um substituto tal que ele pode curar dessa doença que se chama pecado. Isso é maravilhoso, né? Então, eu creio que essa passagem, como muitas outras, né, que aconteceu como Paulo falou, aconteceu com os israelitas, serve de exemplo, né, e com certeza serve de exemplo para que nós não façamos o errado, e sim aquilo que a Escritura fala para nós sobre o nosso caso, sobre salvação, pecado, Cristo morrendo por nós, né? Então, podemos dar graça? Bendito Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, que Tu vieste da glória para ir à cruz do Calvário, aquela cruz de maldição, para tratar com os pecados, para morrer pelo pecador. Obrigado por esse amor que pôde, assim, fazendo essa bendita obra, salvar plenamente o perdido. Obrigado por teu sangue derramado também, o sangue da expiação, o sangue que nos purifica de todo pecado. Te damos graças também, Senhor, que nós o vemos em glória hoje, um homem ressuscitado, mas aquele que passou aqui para morrer por os pecadores. Pedimos por essas palavras que nós meditamos aqui, que seja de bênção para cada coração, para que aqueles que ainda não veem perdido, que sirva para despertar e para abraçar essa salvação enquanto há tempo, pois sabemos que esse tempo da Tua graça vai cessar no instante, num piscar de olhos, e assim nós rogamos por aqueles que ainda têm ouvido e não têm crido. Rogamos por isso. E agradecemos por todos aqueles que, por graça do qual nós participamos, temos visto em Ti, Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Obrigado por Tua obra, por esse que levou os nossos pecados. Em Teu nome bendito, nosso Salvador Jesus, nós agradecemos. Amém.